Oi, gente. Hoje é quarta-feira, são 9 de dezembro de 2015. Eu estou indo para o trabalho, são um pouco mais de 9 da manhã. E, não sei, Ontem eu tive terapia e depois, à noite, eu tive uma reunião para discutir um estatuto de um coletivo, né, que se formou e tal. E as duas ocasiões me fizeram pensar muito em algumas coisas. Na terapia, a discussão principal girou em torno da minha crise ainda, né, referente à militância. Então, eu me perguntava, né, junto ao meu terapeuta, em que medida a minha passionalidade, a minha entrega, o meu comprometimento com a militância, vai a reuniões, participa de não sei o quê, vai a protestos, organiza reuniões, redige sei lá o que, documento e tal, me exponho. Em que medida isso é um comportamento neurótico meu, porque é autodestrutivo, porque eu me coloco na mira de pessoas que podem me prejudicar, porque nessa militância eu denuncio e combato pessoas que não têm o mais, digamos, transparente dos comportamentos, das condutas, que não, né? Então, em que medida eu só me prejudico, né, ao atuar, e por isso consistiria em um comportamento neurótico, kamikaze, e em que medida isso faz tanto parte de mim, da minha personalidade, que eu não consigo, entendeu? Que eu precise apenas repensar a maneira de fazê-lo, né? Meu terapeuta, que é holístico, já comentei isso mais de uma vez, ele falou: Sheila, acho que tem um componente neurótico, sim, né? Porque você vai pro embate, você briga, quer dizer, né? Há uma coisa aí também de Joana d'Arc, né? Mártir, de se pôr em sacrifício, de ir pro paredão, ser fuzilada, tem. Mas, ao mesmo tempo, é um dos seus talentos, assim, essa capacidade, né, de estar nesses meios, de raciocinar, de elaborar propostas. Voltando, né, gente, porque a porcaria do asfalto sempre, em algum momento, nos interrompe. Capacidade de elaborar, de pensar no coletivo, né, de liderar, de mediar diálogos, debates, né? Então, assim, é um talento seu também. É um dos seus talentos, seus grandes talentos. Então, e aí com ele, pensando, raciocinando, eu cheguei à seguinte conclusão, de que eu comecei nisso muito cedo, né? Na escola ainda, como representante de sala, lá no primeiro grau, né? Então, sei lá, com os meus 11 anos de idade, 12, eu era representante da sala, né? E aí eu tinha que levar recado para os meus colegas e para os professores e dos colegas para a direção e por aí vai, né? Então, comecei isso muito cedo e sempre desempenhei bem, sempre gostei. Então eu acho que é algo que é um traço, né? Ou é uma capacidade minha muito grande, mas que acabou aderindo muito, né? Então eu preciso, de fato, canalizar de uma maneira em que não haja dúvidas, assim, que eu esteja lutando por causas que eu acredite completamente de corpo e alma. Então, por exemplo, eu vou me desfiliar do partido ao qual a vida inteira fui filiada, porque eu acho que é uma facção desse partido que está no poder e acredito na integridade da presidenta, que eu votei todas as vezes, votei no Partido dos Trabalhadores, né? A minha vida inteira. Mas eu vou me desfiliar
E o meu desejo era me filiar já à Partida Feminista, que finalmente, né, esta semana, recebi no grupo de WhatsApp daqui de Brasília, né, do DF, a proposta, né, uma das colegas sugerindo assim, não, vamos fundar o partido, então, a partida e tal, precisamos de tantas assinaturas. E eu até comentei, finalmente, porque desde o primeiro segundo, quando fizeram a apresentação aqui em Brasília, eu fui a única que usei a palavra 2 vezes para defender. Não pode ser só um movimento, tem que ser um partido, porque movimentos já existem vários, as mulheres lideram movimentos, as mulheres trabalham pra caramba, elas ralam, carregam piano nas comunidades, nos sindicatos, nas escolas, nas bases, em tudo quanto é lugar, mas quando é o momento de ocupar os espaços de poder, ela é preterida a algum homem. Então nós temos que fundar um partido, vamos jogar o jogo, mas, né, com as regras que estão aí dadas, mas vamos entrar nesse jogo de verdade. Tá, defendi isso 2 vezes nessa apresentação, que foi no ano passado, e agora, né, finalmente vão de fato correr atrás para a inauguração, para a fundação de um partido. Estou felicíssima, né? Mas sei que isso leva um tempo. Então, mas eu, uma vez filiada à Partida Feminista, por exemplo, eu acho que eu posso canalizar esse meu ímpeto, meu idealismo, né? A minha fé, de uma maneira muito mais construtiva, né? Sem que seja neurótico, sem que seja perigoso para mim. A outra coisa que eu estava refletindo sobre, né? E aí, quando fui lá para a reunião do estatuto, ainda de certa forma pensava nisso, porque é mais um compromisso que assumo, é participar de um grupo, né? Então, mas esse grupo, diferente de outros, não está se diluindo do nada, se perdendo, né? Se desmanchando, porque as pessoas, cada uma cuida da sua vida e não investe naquele coletivo e no que aquele coletivo constrói. Este não, esse está investindo, está junto, tá, né? Então, mais uma vez lá discutindo estatuto e tal, as propostas, os sonhos, né? Eu comecei a pensar nesse ditado popular que diz: a gente colhe o que semeia, né? O que a gente recebe o que dá. E eu tenho me visto, assim, sentido uma inquietação quanto a isso. Por quê? Porque eu percebo oscilações muito grandes na minha vida neste quesito, né? Por exemplo, eu sempre fui muito generosa, porque a vida foi muito generosa comigo, muito generosa. Então eu nunca tive por que ser mesquinha, sabe, assim, por que não querer dividir, doar, assim, eu nunca tive por que me preocupar. Nunca nada me foi negado, então, como assim, sabe? Eu sempre tive, e tive em abundância, né? Não dinheiro, para jogar fora, lanchas, iates, helicópteros e viagens ao exterior. Não, realmente, isso eu nunca nem pisei, né, em um iate, em um helicóptero e nada, e nem no exterior. Mas, em relação aos outros quesitos, por exemplo, sempre tive muita saúde, sempre fui forte como um touro, sempre tive casa, comida, médicos, né, assistência médica, odontológica, sempre estudei, né, em escola regular e sempre tive todo o material, sempre tive uma facilidade imensa de aprender. Sempre fui a melhor aluna da sala, sempre fui bonita, os meninos sempre me olharam. As meninas, imagina, algo que era tão incomum, eu sentia vontade de beijar as meninas e eu beijava. Gente, ou seja, era tudo muito fácil pra mim, sempre foi, sabe, assim.
minha iniciação sexual foi maravilhosa com alguém que eu amava, né? Então, assim, tudo foi muito lindo na minha vida. Quase tudo, né? Eu tive um problema muito sério que era familiar e que veio desde muito cedo também, né? Desde ali, a infância eu não percebia essa coisa de ser preterida, de ser hostilizada, ou de, né, de estarem descontando em você uma raiva que é de outra coisa. Mas na adolescência, logo no início da adolescência, a coisa já começou a complicar. E também já conversei nesse vídeo sobre a relação de ódio, né? De amor e ódio, vou chamar assim, com a mãe, né? Então, lá em casa, o meu feminismo, acho inclusive que é um feminismo curioso, né? Amador, digamos assim, empírico. Ele tem o seu germen na relação com a mãe, na minha relação com a mãe. Porque minha mãe é tão profundamente machista, né? Foi formatada, né? Nessa visão de mundo e tal, que seguiu aquela condenação, né? Precisava de um homem que a sustentasse. Engravidou em pouquíssimo tempo de relacionamento com meu pai. Mas foram neuroses complementares, porque ele, por sua vez, foi abandonado, então ele não abandonaria nunca um filho. E aí se casaram, né? Mas ela era tão completamente machista que só existe no mundo aquele homem, absolutamente nada mais. E quando eu cheguei à adolescência, além da raiva que ela tinha da minha relação com a minha avó, a mãe dele, então assim, como assim a mãe dele detestava ela, mas gostava de mim? Então isso já gerou uma raiva, porque ela me associou, né, com a minha avó, ela passou a confundir as duas pessoas. Mas começou a ver como rival também. Então assim, por exemplo, tinha ciúmes de mim com meu pai. A coisa vai por aí. Então isso só depois, já na universidade, eu lembro conversando com uma professora que se tornou uma grande amiga durante muitos anos e tal, e com quem eu rompi recentemente. Essa professora, né, comentando assim, não, mas é muito comum, infelizmente, né, as mulheres que enxergam as próprias filhas como rivais, que é tipo assim, que é essa aí que tá aí dividindo a atenção do meu marido, o dinheiro do meu marido, sabe, o espaço comigo e meu marido, né? Então, gente, claro que eu tô simplificando, sendo reducionista e tal, mas é para dar uma geral aqui. Então, esse era o meu problema só, né? O meu problema que envolvia violência física, né? Muita violência física e tal. Tive meus 2 braços quebrados em uma surra, e não foi a pior surra. A pior eu não vou contar, acho que talvez um dia eu conte. Mas assim, então era nesse nível aí, tá? E então, como eu tinha este problema, tudo mais era lindo, maravilhoso, perfeito, fácil, abundante, florido, uau, entendeu? Assim, era incrível, esplêndido, era em profusão, né? As possibilidades de experiências, as oportunidades, as amizades, era tudo assim muito... até compensava, né? Era muito fantástico. E eu sempre fui muito generosa, então, também, né? Com coisas, com meu tempo, com meu afeto, com tudo. Agora, houve algum momento em que meu coração quebrou. Alguma coisa aconteceu, né? E que é da vida adulta, eu percebo, eu sinto. E que eu comecei a me sentir lesada por algum motivo, e a minha generosidade diminuiu, se reduziu ao meio, assim, à metade. E eu me vi questionando, tipo assim, nossa, só me procura quando precisa e tal, não sei o que, quando tá lá fazendo não sei o que, ou é agraciado com não sei o que, tal, aí não lembra, mas agora que precisa... Eu nunca na vida tinha feito esse tipo de raciocínio, assim, nunca,
imagina, nossa, sabe? Até porque nós somos muito ajudados por determinadas pessoas que não são as mesmas que nós vamos ajudar. Nós ajudamos outras. E essa é a lei da vida, é assim sempre. Eu fui muito ajudada por pessoas, algumas que eu nem esperava. Ao passo em que eu ajudei muito outras pessoas que depois eu nunca mais nem vi, né? Então, assim, é desse jeito. E eu fui ao salão esses dias. Aí, mas aí ontem eu tava pensando nisso, porque aí eu tava lá no coletivo e tal, né? E pensando, falei, gente, engraçado, como eu me dou bem com todo mundo da música. Eu, assim, sou muito tranquila, gosto, admiro, não sinto nada. E como é conflituosa a minha relação com o povo do teatro. E é engraçado porque eu não tenho nem tempo, nem capacidade, nem poder, nem alcance para ter desagradado a todo mundo do teatro, que eu falo, né, local. Porque, gente, imagina, não assisti o trabalho de todo mundo, não comentei sobre, nunca... Mas parece que é aquela meia dúzia que eu critiquei quando estava na graduação, ou seja, na década de 90, envenenou todo o resto. Só pode ser. Porque, sabe, é uma coisa assim mesquinha. Existe uma mesquinhez assim no trato, na maneira de... Que aí eu também acabo sendo reativa e acabo sendo mesquinha também. Acabo... Sabe, quando você fica na defensiva, fica assim, né? E ao invés de ter toda aquela boa vontade do mundo, assim, de uau, legal, tá. Então isso me intriga. Mas eu vou pensar mais e melhor sobre esse assunto. Agora eu vou procurar uma vaga para estacionar. Ai, ai, ai. Hoje, pelo jeito, tem teatro na escola aqui, vizinha do Espaço Cultural. Gente, muito grata pela companhia. Ótima quarta-feira para todo mundo e até mais.